Então ouça isto, lá em 2012, Van Persie era o Arsenal. Aquilo não era um time, era um exército de um homem só. Eles o contrataram 8 anos antes, esperando que um dia ele pudesse preencher o enorme vazio deixado por Henry e Bergkamp. Naquela temporada, mesmo com um time em frangalhos, ele quase fez parecer que as conquistas daqueles dois não eram tão impressionantes afinal. 39 participações em gols em uma única temporada da Premier League. O Bergkamp nunca passou de 27. E o Henry, bom, além de o Van Persie ter igualado o recorde de gols dele, dá pra dizer que se não tivesse sido altruísta, a ponto de parar a própria arrancada pra deixar o Henry marcar no jogo de volta ao Arsenal, aquele gol a mais teria feito os dois igualarem o próprio Ronaldo como o maior artilheiro da história da Premier League. Acho que você entendeu, mas por melhor que ele fosse naquela época, o que realmente transformou ele em herói foi ter permanecido fiel ao clube durante 6 longos anos sem títulos. E vale lembrar que, apenas um ano antes, o então capitão, Cesc Fábregas, estava tão saturado da situação que chegou a se oferecer para pagar do próprio bolso para ir embora. E assim que o fez, foi Van Persie quem assumiu a braçadeira, jurando aos fãs que nunca faria o mesmo, afirmando que meu coração está com o Arsenal. Eu nem conseguia me imaginar com uma camisa diferente. Acho que todos sabemos onde isso vai dar. Menos de 2 meses depois de marcar o último desses 30 gols, Robin Van Persie recusou renovar seu contrato com o Arsenal. E 1 mês depois, não só tinha saído, como assinou com os rivais, chegando a afirmar que o garotinho dentro de mim sempre gritou pelo Man United. Os fãs foram atrás da família dele. Eles queimaram camisas. Toda aquela história foi vista como uma das maiores traições da história do esporte. Mas o que mais doeu foi que deu certo. E deu muito certo, tanto pro Van Persie quanto pro United. Ainda assim, eu sempre achei estranho tanta gente ficar chocada com a decisão dele, porque para um jogador com tanta classe com a bola no pé, o Van Persie sempre foi um cara complicado. Desde muito novo, ele já dava trabalho. Vive contando que era expulso da sala tantas vezes que acabou virando amigo do zelador. E o mais curioso é que a família nunca se importou de verdade, porque antes mesmo de ele nascer, eles já tinham ido a uma vidente para saber o sexo do bebê. E ela não só confirmou pro pai que ele finalmente teria um filho, como ainda disse que ele viraria jogador de futebol e um dia defenderia a seleção da Holanda. Então, quando ele percebeu que o garoto tinha talento, simplesmente aceitou que aquele era o destino dele e acabou deixando o filho fazer praticamente o que quisesse, o que acabou trazendo consequências. Quando Van Persie tinha 16 anos, por mais que já fosse reconhecido como um dos maiores talentos do país, ele foi literalmente expulso da academia do clube, porque segundo um dos treinadores, não fazia nada do que lhe era dito e tudo o que queria. Sim, eles ficaram tão irritados com ele que preferiram não o ter na equipa de todo. Na verdade, segundo o olheiro do United, naquela época já pensavam em contratá-lo, mas as histórias sobre seu comportamento no clube literalmente os assustaram. Mesmo assim, o Feyenoord o contratou e, embora preocupados com sua imaturidade após lesões, foram forçados a promovê-lo ao time principal bem antes do esperado. E o resultado foi surpreendente. 8 meses depois, Van Persie ainda não havia marcado um gol. Contudo, foi o jovem talento holandês do ano e campeão europeu. Isso parece quase um paradoxo. Eu percebo, mas naquela época ele era um ponta tradicional num sistema com 2 atacantes, então marcar gols não era bem a função dele, mas em tudo o resto ele era um talento à frente do seu tempo. Só de ver a campanha na Taça UEFA, ele foi o homem do jogo várias vezes. Não só dominou os 2 jogos contra o Rangers, participando em 3 golos diferentes, mas ainda mais impressionante, nas semifinais enfrentou a Inter de Ronaldo Fenômeno e fez a defesa deles parecer queijo suíço. Se Van Hooijdonk não tivesse desperdiçado uma chance clara de golo, ele teria saído de lá com 2 assistências. Então sim, acho que já deu pra perceber que ele era mesmo um talento geracional. De fato, o Feyenoord logo lhe ofereceu um contrato profissional após tudo isso, mas com apenas 3 jogos na temporada seguinte, ele já tinha estragado tudo. Veja bem, eles iam jogar contra o Real Madrid pela Supercopa Europeia e Van Persie era obcecado por Zidane. Ele queria jogar contra ele mais do que tudo. Mas no jogo anterior, nos playoffs da Champions League, o treinador mandou aquecer e nem o colocou em campo, o que, na cabeça de Van Persie, significava que jamais teria a chance de jogar na Supercopa. Então ele perdeu completamente a cabeça. Enquanto a maioria dos companheiros comemorava, ele foi pro vestiário gritando de raiva, jogando as chuteiras no chão. O treinador, sabendo o quanto ele podia ser mimado, resolveu puni-lo, deixando
deixando ele no banco várias vezes e, em alguns momentos, até mandando jogar com o time reserva. Mas no instante em que deixaram ele jogar os 90 minutos completos pela primeira vez desde então, ele simplesmente marcou 5 gols numa partida. Aí ficou impossível continuar deixando ele no banco, e em pouco tempo ele já tinha 15 gols em 12 jogos. Mesmo assim, o rendimento seguia irregular e, apesar de a torcida já ver nele o próximo Bergkamp, ao mesmo tempo também não iam muito com a cara dele. Ele era tão frequentemente cercado por fãs nas ruas que o próprio pai acabou obrigando ele a contratar um segurança. Mas mesmo com o clube tão interessado em vendê-lo quanto ele em sair, naquele ponto os outros clubes já tinham percebido que ele dava problema. Então ele ficou sem saída. E o jeito como ele conseguiu dar a volta por cima nisso foi, no mínimo, curioso. Arsene Wenger já o observava, mas achava que Van Persie não estava pronto para jogar na Premier League, ou, como ele disse, para jogar em condições extremas. Mas então o Feyenoord o mandou para mais uma partida pelos reservas. Quem sabe o que ele fez daquela vez, mas assim que ele chegou lá, os torcedores do Ajax ficaram loucos. Cuspiram nele, jogaram coisas nele. Ele foi hostilizado o jogo inteiro e, ainda assim, conseguiu marcar um gol, o que deixou a torcida rival tão furiosa que invadiu o campo e partiu para cima dele. E eu não tô nem exagerando. Depois daquele jogo, como dá pra imaginar, o Arsene Wenger finalmente decidiu contratar ele, seja por pura pena, seja porque ali ficou claro que o Van Persie realmente aguentava situações extremas. Mas, enfim, no Arsenal o plano era simples. Bergkamp e Henry já estavam ficando mais velhos, o Anelka tinha saído, então eles precisavam de um novo herdeiro pro trono. E se o Wenger tinha conseguido transformar o Henry de ponta em um dos atacantes mais letais do planeta, ele acreditava que poderia fazer o mesmo com o Van Persie. O que ele não imaginava era que isso tornaria o trabalho dele muito mais difícil do que tinha sido com o Henry. Logo na sua primeira temporada, ele já estava sendo massacrado pela mídia por ser imaturo. Quer dizer, o The Telegraph literalmente escreveu que o cérebro dele não servia para nada. E se você está se perguntando o que aconteceu naquela época, bem, num jogo contra o Southampton, Van Persie estava com um cartão amarelo. Então Arsene Wenger, sabendo que ele tinha aquele gene Balotelli, o parou e disse: "Robin, tome cuidado, não faça nada estúpido, nem tenta dar carrinho." 5 minutos depois, ele perdeu a bola tentando driblar no meio-campo e, na sequência, entrou de sola, com os 2 pés, num jogador do Southampton. Enquanto ia pro vestiário, o Wenger ficou completamente sem reação, mas, acabou sendo até meio engraçado. Mas, durante o verão, a coisa ficou muito séria, e muito rápido, quando Van Persie acabou passando algumas semanas na cadeia depois de ser acusado de um crime que eu nem posso mencionar. Você sabe do que eu tô falando. A situação ficou tão pesada na prisão que tiveram que colocá-lo em isolamento para protegê-lo dos outros detentos. A preocupação de ele acabar se complicando de vez era tão grande que, segundo algumas fontes, o Arsenal se antecipou e foi atrás do Alexander Hleb como medida de segurança. Só que no fim, o processo foi arquivado e de alguma forma o Van Persie ainda voltou a tempo da pré-temporada. E foi mais ou menos nesse momento que ele achou que seria uma boa ideia chegar no Wenger e pedir mais minutos em campo. Como o próprio Van Persie relembrou, ele me olhou nos olhos e disse: "Você ainda não é um jogador de alto nível." Eu perguntei o porquê e ele respondeu: "Não, isso eu não vou te dizer. Você tem que descobrir sozinho, tem que começar a fazer as perguntas certas." Olhe em volta tantos craques e você não é um deles. Por quê? Por que não é um craque, Robin? A partir daí, comecei a prestar atenção. Observava o Dennis, o Henry, o Pires, os movimentos, como liam o jogo. Eu percebi que ele estava certo, eu ainda estava muito longe. E pensei comigo mesmo, é pra lá que eu quero ir. A conversa funcionou, porque em novembro o Van Persie já tinha 8 gols em 8 jogos e foi eleito o jogador do mês. Só que foi exatamente aí que o outro grande problema dele começou a aparecer. O Van Persie era praticamente de vidro, e quando um jogador pisou no pé dele alguns jogos depois, ele literalmente quebrou o dedo do pé. Soma isso a 3 entorses de tornozelo no resto da temporada, e sim, o rendimento dele despencou. Quando o Arsenal chegou à final da Champions League, ele tinha jogado só 8 minutos em todo o mata-mata. E aí, claro, no começo da terceira temporada, pintou mais um sinal do lado problemático dele. O Van Persie perdeu o controle da BMW, bateu o carro e simplesmente deixou ele lá. Pegou uma carona até o treino como se nada tivesse acontecido. O que, como
como dá pra imaginar, é crime e podia render até 6 meses de prisão. Felizmente pra ele, a desculpa de que não sabia disso acabou colando. Caso contrário, quem sabe o que poderia ter acontecido? De qualquer forma, naquela temporada, apesar de ter sofrido mais 3 lesões, ele conseguiu superar até mesmo o Henry e de alguma forma terminando como artilheiro do clube com muito estilo, marcando até um gol contra o Charlton que Wenger chamou de o gol de uma vida. E com Henry indo para o Barcelona no verão, o dia havia chegado. Era hora de Van Persie assumir a responsabilidade e se tornar o rei do Emirates. Mas, novamente, após uma sequência de 7 gols em 10 jogos, ele foi para a seleção, machucou o joelho e passou 5 meses afastado. Ele até voltou 2 vezes, mas toda vez que entrava em campo, era o tornozelo ou o joelho. Parecia impossível para ele se manter em forma. Na época seguinte, felizmente, as coisas não foram tão más. Apenas 4 pequenas lesões e 7 jogos afastado no ano. E o resultado foi incrível. 20 gols, 14 assistências, um gol espetacular contra o Liverpool. Ele até liderou o ranking de assistências da liga e foi nomeado jogador da temporada no Arsenal. Mas no ano seguinte, aconteceu de novo. 16 participações em gols nos primeiros 14 jogos da temporada. E depois, ele se machucou num amistoso internacional e ficou fora até abril. Quando ele voltou a ser titular, restavam 3 jogos na temporada. É preciso perceber que, neste momento, Van Persie estava a chegar aos 28 anos. Começava-se a duvidar se ele teria uma época de nível mundial, mas depois muitas coisas aconteceram muito depressa. Primeiro, apesar da lesão, Van Persie foi à Copa do Mundo e surpreendeu a todos com um papel crucial para tirar a Holanda da fase de grupos e assistindo um dos gols decisivos da semifinal, garantindo seu lugar no maior jogo do planeta. E embora tenham perdido, não parou. De volta ao Arsenal, ele vestiu a camisa 10 do Bergkamp e mesmo se machucando de novo no tornozelo antes de balançar a rede, quando o ano virou, já estava inteiro. Aí entrou numa sequência tão fora da curva que fez o resto da liga parecer que estava jogando outro esporte. Você vê, em 1º de janeiro, Van Persie marcou seu primeiro gol da temporada. Naquele momento, Berbatov estava no topo da tabela de artilheiros com 13 e Tevez era o segundo com 11. Mas só 7 jogos depois, o Van Persie já tinha marcado 10 gols. Aí, fiel ao histórico, se machucou e ficou fora por 2 partidas. Mesmo assim, voltou e mesmo com o Arsenal vivendo uma fase péssima, engatou outra grande sequência, 8 gols em 10 jogos, quebrando inclusive o recorde do Drogba de mais partidas seguidas, marcando fora de casa. No fim da temporada, ele tinha igualado Ronaldo e Henry no recorde de mais gols marcados em um segundo turno. Mas, infelizmente, por mais impressionante que fosse, ainda ficou a 2 gols de tirar a chuteira de ouro do Berbatov e do Tevez. Ainda mais decepcionante, ele tinha 26 gols e 6 assistências em 25 jogos somando todas as competições. E mesmo assim não passou das oitavas da Champions. E se o Arsenal não tivesse sido completamente roubado contra o Barcelona, com o Van Persie sendo expulso por chutar a bola literalmente 1 segundo depois do apito do árbitro, quem sabe o que poderia ter acontecido? Afinal, o Arsenal estava na frente no confronto. De qualquer forma, isso acabou não importando, porque na temporada seguinte, aos 28 anos, foi a primeira desde a chegada dele à Premier League em que o Robin Van Persie não se machucou nenhuma vez. E quando o Fábregas deixou o clube, ele assumiu a braçadeira de capitão e seguiu em frente. 21 gols e 6 assistências na primeira metade da temporada. No ano novo, ele foi nomeado para o FIFA World 11 pela primeira vez na carreira. E então, com o Tottenham aparentemente disparando para a vaga final da Liga dos Campeões, Van Persie se impôs e continuou marcando, até levando o Arsenal a uma vitória de virada contra o próprio Tottenham, já que eles acabaram terminando apenas 1 ponto acima. Como um jornal diria, Van Persie era a orquestra de um homem só, de altíssimo nível. Numa temporada em que ele esteve a um passo de quebrar todos os recordes de gols que via pela frente, o segundo maior artilheiro do Arsenal foi Theo Walcott, com míseros 8 gols. Mesmo que sua equipe tivesse terminado 19 pontos atrás do segundo lugar, quando chegou a hora da votação, não havia dúvida de que Robin Van Persie era o jogador do ano da PFA. E como você pode imaginar, foi exatamente aqui que toda a traição aconteceu. Assim que Van Persie se reuniu com a diretoria para negociar seu novo contrato, assim como Fábregas, ele perguntou onde a ambição do clube tinha ido, o que havia acontecido desde o início dos anos 2000. Afinal, qual era o plano? Porque, juro, começaram a mostrar para ele margem de lucro do clube, lucro líquido, bruto, essas coisas todas. E ali ficou claro que os objetivos não eram os mesmos, como ele próprio disse uma vez.
Minha relação com o Arsenal era como um casamento. Depois de 8 anos, nos distanciamos. Estávamos cansados um do outro. Ou ainda era ambicioso. Ainda sonhava em ganhar um título de liga. Então comecei a olhar em volta. Isso é a vida. Sendo sincero, por mais que dê pra entender, isso soa irônico, considerando que o Van Persie era conhecido por ter traído a esposa. Mas enfim, quando chegou ao Manchester United, a contratação gerou muita desconfiança. Muita gente dizia que ele e o Rooney não iam se encaixar bem juntos. Tinha gente dizendo que o United tinha que reforçar o meio-campo, mas o Sir Alex claramente pensava diferente. Ele não só respondeu àquela crítica dizendo que, quando aparece um jogador desse nível, você tem que agir, não dá tempo de ficar pensando, como também tem o fato de que, no exato momento em que contratou o Van Persie, ele foi direto pro vestiário e, segundo o Rio Ferdinand, disse pros jogadores Scholesy, Carrick, Shinji, Wayne, eu trouxe um novo jogador. Vou mostrar pra vocês como passar a bola pra ele, e se conseguirem passar a bola desse jeito, ele nos fará vencer a liga, e se não conseguir, não vai jogar. Ferdinand acrescentaria, nunca ouvi falar de um jogador assim. Ronaldo era provavelmente o único outro. E, felizmente para Van Persie, o clube inteiro estava convencido de que isso era possível. De facto, o treinador adjunto Rennie Meulensteen até o convenceu a usar a camisa 20, pois naquele ano ele levaria o United ao seu 20º título, e assim o fez. Na verdade, foi uma das atuações mais decisivas, mais cruciais na história do futebol, e começou num ritmo absurdo. Depois de já ter marcado o gol decisivo na primeira vez como titular pelo clube, no jogo seguinte, o Van Persie enfrentou o Southampton, e ali por volta de 1 hora de jogo, o United perdia por 2-1, com o único gol sendo dele, claro. Só que depois disso, ele desperdiçou algumas chances e ainda perdeu um pênalti, o que deixou ele visivelmente muito irritado. Mas com os 10 minutos restantes, a perna dele começou a ter cãibras, e foi bem grave. A maioria dos jogadores teria pedido uma substituição e seguido em frente, mas Van Persie recusou-se a sair, e aos 87 minutos ele empatou o jogo. E nos acréscimos, ele completou a virada e fez seu hat-trick. Mesmo assim, quando entrou no vestiário com a bola, pediu a atenção de todos e se desculpou com os colegas por ter perdido o pênalti. Aquele garoto mimado e arrogante estava morto e enterrado. Esse novo Van Persie era um profissional e tinha licença para matar. Poucos jogos depois, marcou o gol da vitória contra o Liverpool. Depois veio uma sequência de 3 assistências e um gol nas 3 partidas seguintes. E quando o United venceu Arsenal e Chelsea em jogos seguidos, ambos pelo placar mínimo, adivinha quem marcou nos dois? É verdade, com 10 jogos disputados, os gols dele já tinham garantido 13 pontos pro time. Mas muita gente foca demais nesses primeiros 10, porque ele simplesmente não parou. No jogo seguinte, o 11º ainda deu uma assistência na vitória por 3-2. E depois de mais 2 jogos tranquilos, ele teve outra sequência absurda, marcando os gols da vitória em 3 jogos consecutivos, finalizando com um gol nos acréscimos contra o City, e então seguiu com 5 gols e 2 assistências nos 5 jogos seguintes, e depois adicionou 2 gols de abertura contra o Tottenham e o Liverpool. Agora, com 23 jogos disputados na temporada, ele já tinha garantido 24 pontos pro clube, com 24 participações em gols em 20 jogos como titular. E mesmo depois de passar por um período mais seco, após se chocar com uma câmera de TV e machucar o quadril, o United já estava 11 pontos na frente. O trabalho estava feito. Mesmo assim, ele fez questão de voltar antes do fim da temporada e marcou um hat-trick para entrar para a história contra o Aston Villa. Com o primeiro gol, garantiu o título pro United. Com o segundo, literalmente levou o prêmio de gol da temporada. E com o terceiro, passou o Luís Soares na artilharia e assegurou a chuteira de ouro no fim do campeonato. Como ele mesmo disse, toda aquela temporada eu me senti relaxado e confiante. Ficamos atrás em 16 jogos e ainda vencemos por 11 pontos. E quer que eu te diga por quê? Porque o Robin Van Persie estava lá. Mas é claro, não conseguimos ter um final feliz. Então, Sir Alex surpreendeu a todos ao se aposentar. E segundo Ferdinand, de todo mundo, o Robin foi quem mais sentiu a aposentadoria dele. Ouso até dizer que ele se sentiu traído.